Olá, bem-vindo a novo tutorial de vídeo e hoje vamos aprender a jogar a tripulação, um dos jogos que mais se tem falado. Este é o vencedor Kennerspiel de Jahr 2020, Deutscher Spielpreis 2020 e tantos outros por este mundo fora, onde se incluiu Juego del Año com esta preciosa edição de La Tripulación. Foi desenhado por Thomas Singh e é um jogo para 3 a 5 jogadores com variante para 2. Dentro da caixa de A Tripulação, estes são os componentes que encontramos. Temos o diário de bordo, que do outro lado tem o manual do jogo, um pacote com as cartas de cor, outro pacote com as cartas de tarefa e uma prancha com muitas fichas que vamos usar durante o nosso jogo. Vamos agora conhecer os diferentes componentes de A Tripulação. Temos neste jogo 4 naipes, o azul, o verde, o rosa e o amarelo, e todos eles têm cartas que variam de 1 a 9, uma de cada número. Além dos 4 naipes, existe um outro que chamemos-lhe o trunfo deste jogo, que tem cartas que variam entre 4 e 1, e são as cartas de foguete. Elas ganham a qualquer outra. Durante o jogo, por necessidades de comunicação, poderás ter que colocar uma das tuas cartas na mesa. No máximo vais colocar uma, mas se for o caso, retiras uma carta de lembrança para recordar na tua mão que falta lá qualquer coisa. Além disso, temos as cartas de tarefa, que variam de 1 a 9 nas 4 cores dos naipes principais do jogo. E depois temos a ficha de comandante para o primeiro jogador, uma ficha de sinal de emergência, 5 fichas de comunicação por rádio e 10 fichas de tarefa. Para preparar uma jogatana de A Tripulação é muito fácil. Embaralhamos as 40 cartas e distribuímos por todos os jogadores. Neste caso, estamos a simular uma partida para 4, são 10 cartas para cada um. A 3 jogadores, um dos jogadores ia ter uma carta a mais e simplesmente não a utilizaria no final do jogo. A 5 jogadores há umas nuances especiais a partir da missão 25, e em A Tripulação são 50 missões, e a 2 jogadores há também uma variante especial, mas vem devidamente indicada no manual do jogo. Depois distribuídas 10 cartas para cada jogador por se tratar de uma partida para 4, distribuímos a cada jogador uma ficha de comunicação por rádio. Como estamos a simular a 4, a do 5º jogador não faz falta, podemos voltar a colocar na caixa. E agora é preciso saber o que fazemos em termos de tarefas. Ora, estas cartas de lembrança ficam à parte, embaralhamos o baralho de tarefa e antes vamos ver qual é a missão. E no diário de bordo vemos que a primeira missão é que o primeiro jogador seja quem captura uma destas cartas. Podemos embaralhar um pouco porque vai sempre funcionar. Portanto, olha, a carta número 1 da cor amarela. Portanto, quem tiver a carta preta mais alta, a carta de foguete mais alta, que será um 4, será o comandante desta missão. Vamos ver aqui as nossas cartas. E, ora, cá está o 4 preto e, portanto, somos nós o comandante desta missão. Isto quer dizer que somos nós que vamos ter que, durante o jogo, fazer uma vaza. A tripulação é um jogo cooperativo de captura de vazas. Tem que ser o comandante a conseguir apanhar a vaza onde esteja incluído o 1 amarelo. Se assim acontecer, e não há nenhum momento especial no jogo, pelo menos por enquanto, em que isso deva acontecer, de imediato é considerado que a primeira missão está cumprida e que podemos progredir para a segunda missão. Vamos agora ver como é que o nosso comandante podia ter capturado este 1 amarelo. Então, na vez dele jogar, primeiro de tudo revelámos os naipes de todos os jogadores, mas isto não vai acontecer no vosso jogo. A mão dos jogadores é secreta e é necessário mantê-la com muito pouca fuga de informação, até porque para isso existem as nossas fichas de comunicação por rádio. E vamos ver como é que ele poderia ter tentado obter a carta número 1. Bem, na nossa simulação colocámos aqui o 9. O 9 é o número mais alto de cada cor e em A Tripulação é obrigatório assistir à cor. Ou seja, todos os jogadores que tenham daquela cor têm que jogar. No sentido horário, os jogadores escolhem uma carta e jogam. Portanto, vamos imaginar que este jogador jogava esta, que este jogador jogava esta, e agora este jogador que tem o 1 amarelo, que é a alma desta primeira ronda que estamos a simular, ele retira o 1 amarelo e joga. Automaticamente
A carta mais alta é este 9 e este jogador tinha obtido o 1, dava-se por concluída a missão e prosseguiríamos no jogo. Vamos ver uma outra forma com que ele, potencialmente, se não tivesse este 9, podia ter tentado chegar a este 1 amarelo. Portanto, estas cartas nem precisamos distribuir, é só para ter aqui uma pequena nuance. Vamos ver, ele tem o 4 de trunfo e nesta ronda só estamos a tentar obter uma carta. As missões vão ganhando um grau extra de dificuldade até à missão 50, mas vamos imaginar que ele optava por jogar o 4 de trunfo, acreditando que alguém não tinha e que essa pessoa podia ter o 1 amarelo. Neste caso ia funcionar, porque nós fizemos por isso. Este jogador jogava o 2, este jogador jogava o 3. Este jogador, se tivesse uma carta de foguete, tinha que a jogar, porque é obrigatório seguir a carta que iniciou a ronda. Mas agora, como não tem, ele podia simplesmente jogar esta carta e também estaria cumprida a nossa missão. Havia ainda muitas outras hipóteses, há bilhões de combinações neste jogo, mas uma outra poderia ser, como o jogador tem muitas cartas verdes, optar por esgotar as cartas verdes e mais tarde jogar uma carta verde quando os outros não têm para assistir e quem tivesse então o 1 amarelo poderia lá colocá-la e o jogador acabaria por ficar com ela. Isto porque é mesmo necessário ser o comandante a ficar com esta primeira carta. Vamos agora ver como se prepara uma mesa das missões seguintes. Ora, a missão número 2 é necessário distribuir as cartas, novamente, ver se onde é que está a carta de foguete com o número 4 e atribuir ao jogador que a tenha a ficha de comandante. Depois, vamos à nossa pilha de tarefa e revelamos duas cartas. Olha, saiu o 9 e o 8 da mesma cor. Agora, o nosso comandante vai escolher uma destas missões para si e a outra missão será entregue ao jogador seguinte. Portanto, no sentido horário, o jogador seguinte ficaria com esta missão. Basta que, durante esta ronda, este jogo, este jogador apanhe o 8 e este jogador apanhe o 9, neste caso o azul, e dá-se por concluída a missão. Já não é necessário jogar até ao fim, do mesmo modo que se uma destas cartas for capturada por um outro membro da tripulação que não os jogadores que têm essa missão, também se considera desde logo falhada e é necessário voltar a repetir todo o processo. Estas anotações podem ser tomadas no nosso diário de bordo. Temos aqui um espaço na contracapa onde se vai pondo o número da missão, quem são os elementos e o número de tentativas que foi feito e alguns outros detalhes. E também é no diário de bordo que vem a indicação de como se preparam todas as nossas missões. Portanto, a missão 1, missão Q2 e por aí afora até à missão 50. Neste caso, na missão 1, como vimos, usou-se uma carta, na missão 2 usou-se duas e agora na missão 3 voltam-se a usar duas, mas usam-se também algumas fichas de tarefa. Vamos ver então como se prepara a missão número 3. Portanto, voltamos a ir ao nosso baralho de tarefa e retiramos duas cartas, o 6 e o 7, novamente consecutivas. Vê-se quem tem o 4 de foguete e esse jogador recebe a ficha de comandante, vamos imaginar que é este. A primeira carta que revelamos recebe o 1, neste caso vamos imaginar que foi a carta número 7 e recebe o 1, e a carta número 6 recebe o 2. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso comandante agora vai escolher uma destas cartas para ser a sua missão, o jogador seguinte fica com a outra carta. Neste caso ele recolhe a carta e a ficha, e o jogador seguinte a mesma coisa, a carta e a ficha. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que o jogo pode-se processar de maneira normal, mas é necessário que este jogador apanhe o 7 cor-de-rosa antes daquele jogador apanhar o 6 cor-de-rosa. Isto pode acontecer em turnos consecutivos ou não, não importa, desde que antes do final do jogo este jogador tenha apanhado o 7 rosa e este o 6 rosa, dá-se por concluída com sucesso a missão. A missão número 4 já não usa estas fichas de tarefa e utiliza sim 3 cartas. Portanto, mais uma vez, baralham-se as cartas de cor, distribui-se uniformemente por todos os jogadores e depois de se ver quem tem o 4 que recebe a carta de comandante, a ficha de comandante, vamos revelar as 3 cartas que vão estar em jogo nesta missão número 4. E neste caso o comandante volta a seguir o mesmo procedimento, ele escolhe uma delas para si, imaginem que ele quer o 1, os jogadores seguintes no sentido horário retiram as restantes cartas. Já não há necessidade de uma ordem específica, há necessidade sim que estes jogadores sejam quem faz numa das suas vasas as cartas que surgiram do baralho de tarefa. Vamos ver como se faz a missão número 5. Ela, em termos de material, até usa muito pouco. Simplesmente se distribuem as cartas por entre os jogadores da ronda. Vê-se novamente quem tem o 4, porque esse é o jogador inicial. Ele recebe a ficha de comandante
E agora os jogadores vão analisar a sua mão e vão confirmar ao comandante se têm uma mão que consideram boa ou uma mão que consideram má, fraca, chamemos-lhe assim. O comandante ouve a opinião dos jogadores e vai depois, aí sim, analisar os diferentes resultados e vai escolher um dos jogadores para ser o jogador doente. E nesta ronda, o jogador doente simplesmente não pode apanhar nenhuma vaza. Ora, os outros jogadores podem até ser repartidos, ou o mesmo jogador apanhar muitas, ou até a totalidade. A única coisa que importa, o objetivo da missão número 5, é que o jogador que o comandante disser que é o jogador doente não apanhe qualquer vaza nesta missão número 5. Vamos agora conhecer as diferentes fichas de tarefa de A Tripulação. Então temos o 1, que tem que ser a primeira carta a ser apanhada, o 2, que tem que ser a segunda, o 3, que tem que ser a terceira e assim sucessivamente. E depois temos estas cartas que são relativamente à ordem. Portanto, a carta que tiver esta tem que ser apanhada antes da carta que tiver esta. Se esta também tiver em jogo, terá que ser apanhada depois desta, que teria que ser apanhada depois daquela, e assim sucessivamente. A exceção é esta, que diz que a carta de tarefa que esteja associada a esta ficha de tarefa tem que ser a última a ser apanhada numa vaza da nossa missão. Vamos agora ver como funciona a comunicação limitada dentro de A Tripulação. Então, simulamos aqui uma mesa que tem a missão número 10, em que cada jogador recebe uma carta de tarefa, e vamos ver como é que, comunicando com os outros jogadores, podemos dar alguma ajuda. Ora, nós precisamos de apanhar o 4 e temos o 9 cor-de-rosa. Portanto, para nós não está muito complicado apanharmos este 4. Aquele jogador precisa de apanhar o 9 verde, aquele precisa de apanhar o 5 azul e este precisa de apanhar o 4 amarelo. Nenhuma destas cartas nós temos, mas há aqui algumas informações que podem ser importantes de passar. Então, no início do jogo ou durante o jogo, em qualquer altura, os jogadores podem fazer uma comunicação. E essa comunicação é a única que vão poder fazer nesta ronda, nesta missão, e ao mesmo tempo algumas nem sequer possibilitam que essa comunicação seja feita, ou possibilitam apenas por alguns períodos, ou limitam aquilo que os jogadores podem comunicar. Portanto, se aquele jogador tem que apanhar o 5, se nós temos o 6 e o 8, ele com o 5 não vai conseguir apanhar nenhuma vaza. Para lhe informarmos disso, nós podemos simplesmente baixar a carta que assim entendermos e agora vamos poder transmitir um sinal. Portanto, se aquele jogador souber que esta é a carta mais baixa da cor azul que nós temos na nossa mão, vai ser uma informação que pode ser importante. Então, pegamos na nossa ficha e agora podemos colocá-la na parte de baixo da carta, orientada para nós, e é um sinal que enviamos à mesa de que esta é a carta mais baixa que temos da cor azul. Vamos imaginar que queríamos dar um outro tipo de informação, não importa agora o que temos na mão. Se esta fosse a nossa carta mais alta, utilizaríamos a nossa ficha no topo da carta. Também podemos dizer que esta é a única carta que temos. E se esta é a única carta que temos, colocamos no centro da nossa carta e os nossos colegas ficam a saber que é a única carta que temos da cor azul na nossa mão. Todos os jogadores podem fazer isto e assim que eles baixam a carta, no momento em que a põem em jogo, retiram uma outra da carta de lembrança para colocar na sua mão, para que se apercebam de que realmente há uma carta que faz parte da mão, mas não está na mão nesse momento. Se em alguma altura quiserem jogar esta carta, é legítimo, devolvem a carta de lembrança e viram a sua ficha de comunicação por rádio para o lado vermelho, que é o lado a dizer que já a utilizaram. Vamos agora ver como funciona a ficha sinal de emergência. Então, depois distribuídas as cartas e distribuídas as tarefas, se os jogadores sentirem que necessitam de uma ajuda extra, é possível, em conjunto, decidirem usar o sinal de emergência. Portanto, ele aqui está inativo e quando fica assim, fica ativo. Isto quer dizer que os jogadores no início da ronda vão ter direito, se assim decidirem, a circular uma carta para um dos seus vizinhos, sendo que, se assim for, todos têm que circular uma carta no mesmo sentido. O comandante decide, consoante informações recolhidas, se circula para o lado esquerdo ou se circula para o lado direito. Usada a ficha sinal de emergência, ela fica ativa até ao final da ronda e deve ser registado no diário de bordo que os jogadores requereram uma ajuda extra, contando o uso da ficha como uma tentativa adicional.
As missões vão sucedendo umas às outras, são 50, não tens que as jogar todas, não tens que começar na número 1, podes deixar de um dia para o outro, mas a verdade é que se o teu grupo, a tua tripulação, conseguiu cumprir as 50 com sucesso, estão todos de parabéns, até porque algumas vão tendo níveis de dificuldade verdadeiramente desafiantes, como por exemplo ninguém poder ganhar uma vaza usando um 9 ou alguém ter que ganhar usando um 1, por exemplo, que são coisas bem difíceis de acontecer. Foi novo tutorial de vir, agora já sabes jogar a Tripulação, aquele jogo cooperativo de que tanto se tem falado. Se gostaste deste vídeo, comenta, deixa o teu like, partilha-o, subscreve o canal para não perderes os próximos conteúdos. Eles vão de chegar, mas até lá, boas gatanas para ti!